bora falar sobre os acontecimentos do 5º episódio da primeira temporada de Coração de Ferro. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e mais um vídeo sobre Coração de Ferro, dessa vez para falar sobre o episódio 5, que já está no Disney Plus. Como vai ter spoiler aqui, se você ainda não viu, vai lá no Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Bom, a gente começa o episódio com o traje ainda tentando lidar com a consciência da Natalie, querendo ser a Natalie de fato, né? A inteligência artificial que a Riri Williams criou, querendo ser a pessoa Natalie, e esse traje sendo roubado pela turminha do Parker Robbins. Enquanto isso, a Riri tá numa lanchonete conversando com a Zelma, eu acho que no outro vídeo eu fiquei chamando ela de Zelda, mas é Zelma, conversando com a Zelma em relação à natureza, à origem desse traje. Elas falam que é uma parada muito antiga, e ela joga o nome do Dormammu aqui de fato, faz um desenho, fala da dimensão sombria, cita o Caecilius mesmo, que era um mago treinado em Camartage, mas que acabou sendo corrompido pela dimensão sombria do Dormammu e tudo mais, porque a mãe dela cresceu em Camartage e ela tem essas referências, né? Então ela começa a falar ali que ela acredita que esse manto venha do Dormammu. A Riri pergunta quanto por cento ela tem de certeza que o Dormammu é o responsável por esse manto, e ela responde 50%, porque por mais que ela reconheça que essa energia pode ser da dimensão sombria do Dormammu, ela não entende qual motivação o Dormammu teria para fazer isso. Elas questionam isso a todo momento, né? Que é uma coisa também que a gente também estava questionando, estava meio que especulando lá no vídeo do episódio 2, depois assistam, porque não fazia muito sentido com o Dormammu que a gente viu em Doutor Estranho agir de uma forma tão, né, de brincar com o humano por diversão, tudo mais, uma forma meio que pequena para as aspirações que a gente viu dele. E aqui nessa conversa até tem uma brincadeirinha ali, uma referência ao Galactus, porque ela fala, pô, o que o Dormammu ia querer com uma pessoa, por que ele ia querer entrar na Terra? E aí uma delas sugere, para consumir a Terra. Quem faz isso, né, o comedor e devorador de planetas, é o Galactus, que será o vilão de Quarteto Fantástico. Também uma referenciazinha aí pequena. Tá bom. E aí nós temos a galerinha do Parker Robbins invadindo a lanchonete pra pegar a Riri Williams. Todos eles descobriram, né, o Parker falou pra eles que foi ela que matou o John, e aí todo mundo vai atrás dela porque ele mandou matá-la. E aí que a gente vê uma situação bem parecida com o que a gente vê o Tony Stark enfrentando em alguns momentos dele como Homem de Ferro, quando ele está sem o traje. O Tony Stark, ele acaba sempre saindo bem, mesmo sem o traje, porque ele consegue inventar coisas muito rápido com um pouco de ferramenta que ele tem em mão, inventar soluções para escapar de situações ali meio perigosas, diferente do Peter Parker, por exemplo, que já tem uma super força natural latente, já tem as teias quase sempre que precisar, mas ele consegue pular muito alto, consegue correr, consegue resistir. O Tony é um humano normal, e quando ele tá sem armadura ele fica mais vulnerável, mas ele sempre conseguiu sair muito bem disso, porque ele é um gênio. O Tony Stark continua sendo o maior gênio do universo cinematográfico da Marvel. Isso também é assunto que eu vou falar no vídeo do legado do Tony Stark, como esse legado foi representado aqui na série da Coração de Ferro, tá? Também já ativem o sininho pra ver esse, que vai chegar depois dos vídeos de análise dos episódios. Go Berks Megs. E a Riri também, ela se sai muito bem, né? Primeiro que ela teve treinamento de combate lá em Wakanda, porque ela não estava preparada para a guerra que ela estava se metendo, mas ela teve um treinamento lá. E segundo, que ela consegue usar os equipamentos de cozinha, até o próprio relógio dela, muito para conseguir superar a vantagem de força que os inimigos dela tinham naquele momento. Então ela consegue dar uns socos e tudo mais, mas ela vence os três ali usando mais da cabeça do que dos músculos. Então aquelas duas porradeiras lá que estavam indo pra cima dela do nada, ali, primeiro, que são as lutadoras do grupo, a duplinha dinâmica ali da porrada, ela simplesmente derruba o relógio sem querer. Meu irmão até falou, pô, que merda de relógio que tinha que proteger ela, mas cai no chão assim do nada. Mas foi proposital, né? E aí ela se entrega. A gente vê que a Riri Williams não é uma pessoa que quer morrer, que ia se entregar dessa forma. Ela se entrega, fala, por favor, sejam rápidas e tudo mais. E as duas vão andando em direção ao relógio. Quando elas atiram o relógio ativo, aquele escudo, elas ficam meio que presas dentro daquele escudo. Não dá pra sair, não dá pra fazer nada pra fora dele, nem a bala passa. Então já foi a primeira forma que ela achou, enganou as duas, já tirou dois dos inimigos mais perigosos que ela tinha naquele momento pra enfrentá-la. Depois chega a palhaça lá, que é a personagem que mexe com as bombas do grupo. E a Riri Williams também consegue
usando a inteligência, criar meio que uma bazuca improvisada com um dos canos que ela achou ali na cozinha e tira essa outra de combate. De novo, usando mais a cabeça e os itens que ela tem à disposição, do melhor jeito Tony Stark de ser, porque principalmente em Homem de Ferro 3, quando ele tá enfrentando a galera lá do Extremis, ele usa muito de uma cozinha, equipamentos para conseguir superar aqueles seres super poderosos. O feito dele é maior, porque eram seres super poderosos, né? Mas o da Riri Williams também é muito impressionante, até porque ela é uma criança. Ela é uma adolescente, ela tá entrando nesse mundo agora e conseguiu se virar muito bem. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E depois ela chega pra enfrentar a hacker, que veio lá de Madripoor e tudo mais. E aqui nós temos Riri Williams mais uma vez mostrando que tem muito estilo, né? Ela queria ser icônica e ela é icônica de fato. Quando a armadura dela consegue se soltar, né, todas as cenas da Riri entrando e saindo da armadura são bizarras de foda. Ela dá um socão no caminhão, uma cena que já tinha no trailer, já tinha imagens e tudo mais. E aí mostra esse belo dedo aí pra mais um inimigo que foi tirado de combate. E aí nós temos o Zeke Stein chegando na luta. No episódio 4 a gente termina o episódio com ele sendo alterado geneticamente, fisiologicamente. Então ele tá virando meio que um androide ali com poderes elétricos. E aí no meio dessa luta ela é pega de surpresa por esse super-humano androide que ela tá encarando aí, e ela não consegue vencê-lo, e ele cita de novo o legado do pai dele, Obadiah Stane. Ele fala que tentou muito lutar contra o pai, mas acabou se vendo numa situação de combater uma aberração em uma armadura de ferro, assim como aconteceu com o pai dele. E aí, uma coisa interessante também que mostra no episódio anterior, quando ele foi preso, é que o Obadiah Stane teve o legado dele preservado. O cara virou um inimigo mortal do Homem de Ferro. O Homem de Ferro é um herói amado nos Estados Unidos, mas a S.H.I.E.L.D. inventou uma história para preservar o nome que ele tinha, o nome de bom moço que o Obadiah Stane tinha. Também para preservar as ações das indústrias Stark, porque o cara era o CEO das indústrias Stark quando o Tony estava fora. E até hoje a galera acredita, né? Fala, nossa, o grande Obadiah Stane teve um filho merda desse aí. Então, realmente é uma parada que a S.H.I.E.L.D. soube mesmo contar a história, não vazou de jeito nenhum. O Ezekiel sabia porque ele foi pesquisar mais a fundo, porque era o pai dele, né? Mas a grande parte da população, ninguém imagina que o cara tenha morrido de outra forma, a não ser no acidente de avião, que foi a história que a S.H.I.E.L.D. passou, que é mostrada nesse trechinho aí também. Nothing about Stain here. That's being handled. He's on vacation. Small aircraft have such a poor safety record. E aí no meio da luta, o Ezekiel, ele derrota a Riri, mas ele não mata ela. E aí você deve estar se perguntando, por que não matou se ele ainda continua inimigo dela? Porque, primeiro ponto, ele não cruzou essa linha de matar alguém ainda. Essa é uma linha muito difícil de ser cruzada. É muito mais fácil o cara que já matou uma pessoa, sei lá, matar mais 9 do que um cara que nunca matou, matar a primeira. Ele não cruzou essa linha. E ele não ia cruzar agora, ele não é esse assassino a sangue frio do jeito que o Parker Robbins é, por exemplo, sabe? Então, essa é uma parada difícil pra ele. Ele ainda não entendeu muito bem se ele quer ser vilão ou bonzinho, ou ele sabe que ele tem uma raiva muito grande dentro dele que ele precisa soltar. Não soltou, nesse momento deixou a Riri Williams viva e seguiu em frente. E aqui nós temos uma outra resposta, né? Tipo assim, por que a Riri Williams quis logo fazer o traje do Homem de Ferro, sendo ela uma gênia que podia fazer qualquer outra coisa no mundo? E aí ela explica, né? Primeiro que nos primeiros episódios, nos 3 primeiros, a gente já vê que o pai dela, o padrasto dela, era um grande fã do Tony Stark, né? Ele ensinou ela também essa engenharia reversa de desmontar e remontar as coisas, que é assim que ela consegue criar o primeiro protótipo dela de armadura. Ela achou uma armadura do Tony, desfez para refazer. E o cara já era um fã do Tony Stark, ela elogia o Tony Stark toda hora, ela vê ele como grande cientista, ela coloca lá os cientistas que ela quer superar, ela coloca o Hank Pym em penúltimo e o Tony no último. Então assim, a melhor forma de você idolatrar alguém é você sonhar em superar esta pessoa. Eu quero ser a melhor versão do que eu faço, então eu vou superar o meu próprio ídolo. Ela coloca o Tony Stark acima de todos os outros cientistas. Tem um outro momento que eu já citei também, que alguém vai falar mal do Tony, ela fala, não, o Tony é um gênio, não fala mal dele e tudo mais. Era o herói do padrasto dela, é o herói dela também. E então ela já teria esse motivo para construir uma armadura de ferro, querer se equiparar ao Tony Stark e depois superar a invenção dele, algo que ela tá longe de fazer ainda, mas talvez ela faça em algum momento. Eu acho difícil, mas talvez ela faça.
E aí porque ela queria proteger a família dela com as invenções dela. Então se já tem uma referência no mundo, alguém já criou uma armadura dessa e é uma pessoa ainda que você admira, você sabe muito sobre o assunto, é mais fácil você construir uma parada parecida com aquilo do que inventar algo completamente diferente, né? Criar uma fortaleza em casa, alguma coisa assim. A armadura é o que ela conhecia e é o que ajudaria ela, sendo uma gênia, a ter força o suficiente para proteger as pessoas que ela ama, a não perder mais ninguém. Então por isso que ela foi construir logo uma armadura. A mãe dela fala, pô, você é uma gênia, você podia fazer qualquer coisa, por que você vai fazer uma armadura? E ela explica, e é uma explicação também bastante plausível, assim como foi a da Shuri. Essa ainda das motivações dela fazer armadura, muito mais plausível, na minha opinião. E aqui nós temos o retorno de uma tecnologia que o Tony Stark introduziu lá em Guerra Civil, quando ele dá aquela palestra que ele anuncia que vai abrir um fundo para os estudantes do MIT, que é o fundo que a Riri Williams usou para construir aquela armadura que ela fez lá no MIT no primeiro episódio e tudo mais, que é o BARF, né? O Tony fala ainda lá em Guerra Civil que estava trabalhando mais no nome do equipamento, mas é esse equipamento aí que preserva e materializa memórias do passado. Então é uma parada que vai escanear o seu cérebro. A Riri escaneou o cérebro dela quando fez a Natalie e esse scanner ainda estava funcionando, então a Natalie mesmo materializou memórias da Riri Williams na garagem, usando a tecnologia que o Tony Stark apresentou em Guerra Civil. Uma tecnologia que o próprio Stark define como não muito prática, mas importante para as pessoas em si. E aqui a gente vê isso, né? Ele fala assim, pô, é um gasto muito grande para alguém financiar isso só para preservar memórias individuais, mas para pessoas que podem ter essa tecnologia é uma parada que vai ajudar. E realmente ajuda muito a Riri Williams aqui, porque ela volta a lembrar das coisas boas que ela viveu na garagem ali, né, na oficina do padrasto dela. Porque como ele e a melhor amiga dela tinham morrido lá, ela só tinha memórias ruins do lugar. E ajuda ela a relembrar tudo isso. An extremely costly method of hijacking the hippocampus to clear traumatic memories. E aí nós temos o carro da Riri Williams voltando, um carro que foi destruído nos acontecimentos de Pantera Negra. Eu acho que a própria Shuri falou, não, vou consertar o seu carro. O carro estava aí de volta, já consertado por tecnologia de Wakanda. E aí a Riri Williams decide usar esse carro para ter a matéria-prima para fazer um novo traje. Então, nada mais emblemático e respeitoso a um legado do padrasto dela do que usar o carro que era o tesouro dele para ser agora o traje que vai proteger não só ela, como a família dela também. Eu achei isso muito foda e achei o traje também animal, ficou muito bom, até porque a Zelma tava junto e começou a imbuir magia, feitiçaria nesse traje, foi uma parada assim insana. Teve um periguinho, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas antes vamos para um outro ponto, né? Nós vamos agora para Parker Robbins e o Stane de novo, porque aí eles conversam, o Stane fala que matou a Riri mesmo sem ter matado, as meninas lá que trabalham com ele, a palhaça que é a que cuida das bombas, ela viu a Riri fugindo, mas ela preservou o cara, porque a Riri deixou ela com uma pulga atrás da orelha. No meio da luta das duas, a Riri fala, ele que matou o outro cara que tava lá antes, quando eu entrei, né? Então, quando vocês não forem mais úteis, ele vai matar vocês também, vocês não são família porra nenhuma. E aí ela fica tipo, caralho, será que é isso mesmo? Então ela protege o Stane nesse momento contra o Parker Robbins. E ele acaba indo embora. O Stane é liberado. O Parker até fala, você não quer entrar pra minha equipe? Ele fala, não, o nosso acordo era de eu matar a Riri, eu fiz isso, pronto, acabou. E aí o Parker Robbins cita uma frase aqui que é muito emblemática pra gente que sabe que ele fez um pacto com o demônio. Que é, um acordo é um acordo, a deal is a deal. Tipo, acordo, a gente fez esse acordo, é isso, acabou, não tenho que te cobrar mais nada, é nóis. Ele fez um acordo com o demônio também, né? A gente tá vendo isso desde o começo, a gente vai descobrir quem é de fato no sexto episódio, mas ele também fez esse acordo, então ele usa muito esse a deal is a deal, porque ele está lidando com o acordo que ele próprio fez, e ele não pode cobrar muito, né? Já perguntaram pra ele, pô, esse negócio aí tá te matando, aí ele, não, tá me matando, mas foi algo que eu aceitei, eu fiz esse acordo, a troca pra mim foi justa, sabe? Então ele pensa assim, mas peronomútil, né? Daqui a pouco a gente vai ver que ele também age por baixo dos panos. E aí nós temos a Riri e a Zelma conversando de novo, e agora ela diminui a porcentagem de acreditar que é o Dormammu por trás desse manto, de 50% para 47%, de novo porque tem algumas inconstâncias nisso tudo, né? O Dormammu não age dessa forma individual, né? Alguém que parece estar brincando com os humanos, né? Usando os principais traumas e necessidades dos humanos para
atrair, para fazer com que essas pessoas vendam as suas almas. Literalmente é isso que tá acontecendo, né? E aí ela fica, tipo, ela deve estar pensando, ela não cita por que ela não acredita tanto que seja o Dormammu, mas Dormammu é o demônio que ela conhece, mas é basicamente, eu acredito que seja por esse motivo, né? Não é do feitio dele esse tipo de ação, ele pensa de uma maneira maior, né? Em dominar a Terra, o planeta, não em ficar brincando com indivíduos aí. E aí nós temos o Parker Robbins invadindo a casa do pai dele, né, que é o objetivo final dele ali, e a gente vê muito do legado do pai no próprio filho, né? O pai dele fala, tipo assim, não leva pro coração não, eu fiz alguma coisa ruim pra você, mas tipo, não foi nada pessoal. E ele lembra que ele falava isso sempre pra justificar as merdas que ele fazia, então ele vê muito do pai dele nele. Ele, Parker Robbins, foi abandonado quando criança, quando tinha só 12 anos, então a gente entende como que ele pode ser tão burro e tão facilmente manipulável assim, pra aceitar um pacto do jeito que ele aceitou. A gente vê que ele não teve muita escolha, né? Ele acabou sendo guiado por esse caminho de raiva, de ira, de rancor e acabou aceitando o que apareceu ali na frente dele. E aí nós voltamos pra garagem da Riri Williams e o traje dela pronto, um G.I. Joe ali embaçado, lindo demais. Só que quando a magia é imbuída neste traje, a Natalie some. Então a inteligência artificial que a Riri Williams construiu, criou através das suas memórias e que trouxe de volta a melhor amiga dela falecida, ela some depois que a magia é imbuída no traje. Porque a própria Zelma fala que a magia é uma troca, né? Ela te dá algo, mas ela toma algo em troca. A magia boa, a magia ruim, sempre vai haver essa troca. E aí a Natalie some. E aí que é a parada do tinhoso mesmo, porque a ausência gera a carência. Agora que a Riri tinha a Natalie de certa forma e não tem mais, ela vai querer de qualquer jeito tê-la de volta. E aí que entra a oportunidade deste demônio de trazer a Riri pro lado dele, que é o que ele queria também. A gente vai descobrir isso no vídeo do 6º episódio, que eu também vou fazer e sai ainda essa semana. Do episódio 5 é isso, gente. Se você gostou, se inscreve no canal, curte aqui e até a próxima. Tchau, tchau.